Meus amores, é um bom dia. Eu vou fazer agora o vídeo do segundo sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, por cima da calçada. Era uma rua de subida, ele vinha descendo a rua. E ele vinha por cima da calçada e era assim... Não era casa, era ponto de comércio. Tava tudo fechado. Meus amores, ele vinha igualzinho, ele foi crucificado. Ele vinha todo sujo de sangue, os cabelos todos ensopados de sangue. Ele vinha assim, com a coroa de espinho na cabeça. E ele vinha de cabeça baixa. E ele vinha assim, ele vinha de cabeça baixa com um semblante triste, né? Ele vinha descendo a rua, ele não ia subindo, ele vinha descendo a rua. E quando eu avistei ele, eu não aguentei, eu corri e fui ao encontro dele. Ele me abraçou e me acordei. Mas eu vou contar mais outro detalhe desse sonho pra vocês, no momento que eu abracei ele. Meus amores, quando eu vi Cristo, quando eu me virei assim, quando eu olhei assim pra trás, que eu vi ele completinho, dos pés à cabeça. E quando eu abracei ele, ele tampou pra cá, pra cima, e tampou do joelho pra baixo. E ele limpou daqui até a ponta do manto que ele foi crucificado. Aí ele limpou, né? Deixou isso aqui, tava tudo bem limpinho, tudo bem limpinho. Quando eu vi ele, esse manto que cobre a cintura dele, né? Na parte de baixo, tava da cor de vinho. Quando eu abracei ele, tava bem vermelho em cima, entendeu? Ele tinha limpado. Daqui até a parte do manto que ele, tá entendendo? E eu eu abracei ele, coloquei a minha cabeça nos peitos dele, né? E ele me abraçou e me cobriu com o manto, entendeu? Ele me cobriu com o manto. E eu me acordei. Ai, meus amores, eu sempre solto esse detalhe do sonho pra vocês, que é pra vocês entenderem, né? E eu disse assim, quando eu me acordei, eu disse assim, fala, meu Deus, o que é que Jesus quer me dizer com isso? Eu não entendi, foi nada. Aí, meus amores, eu lendo a Santa Escritura, a primeira coisa que eu entendi, eu fui ler o livro do Apocalipse. Eu fui ler Apocalipse, né? Glória a Deus. Eu fui ler Apocalipse e eu entendi porque que Cristo tinha aparecido pra mim sozinho. Porque quando eu vi ele, não tinha uma pessoa no meio da rua. Como é que Cristo tá sozinho? Como é que Cristo... Se as pessoas vissem Cristo hoje, era uma multidão enorme atrás dele, perto dele. Por que que eu vi ele sozinho? Cadê os pastores? Cadê as ovelhas? Cadê o povo? E aí eu entendi, nossa, mas que é o amor de muitos esfriaram, principalmente o amor por ele. E porque tem pessoas que me ofendem quando eu falo esse sonho, que eu digo o que foi que eu fiz e digo também o que as pessoas estavam fazendo com Cristo. Porque quando para ele aparecer assim para mim desse jeito, ele estava desprezado no evangelho. O sacrifício dele, ele apareceu para mim igualmente e foi crucificado. Então o sacrifício dele estava o quê? Desprezado. Entendeu? Foi o meu entender. E meus irmãos, era pra, ele tá subindo, ele tá descendo. Entendeu? E o semblante dele, eu olhei pro rostinho dele assim, mesmo sujo de sangue, o rostinho dele é lindo. Eu olhei pro rosto dele, meus amores, eu vi que ele tava muito triste. Aí eu peguei e disse assim, fala, meu Deus, será que estão abandonando Jesus? A primeira coisa que veio logo na minha cabeça quando eu vi ele sozinho, né? Eu disse assim, vale, será que abandonaram Jesus? Se abandonaram ele? Aí eu comecei a conversar com Jesus, né? Se Jesus te abandonaram no evangelho, eu não vou fazer isso não. Vou ficar pregando o evangelho contigo até o último dia da minha vida. Aí eu comecei a ler as Santas Escrituras, aí que eu entendi mais o sonho. Presta bem atenção, o que tá acontecendo, que o que aconteceu, mas graças a Deus, glória a Deus, né, que Cristo está falando com as pessoas e essas pessoas estão se acordando. Jesus ama o trabalho que vocês fazem com as ovelhas dele, mas Jesus quer mais algo da gente, entendeu? Somente de quê? De líder. Ó, como Jesus elegeu os trabalhos dos pastores, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Jesus elogiou o trabalho de vocês. Jesus disse que vocês fazem bem. Aqui é Apocalipse 2. Mas eu li o versículo 3, agora eu vou ler o versículo 4. Jesus já dá logo uma advertência. Ó, tenho, porém, contra ti. Jesus está dizendo que o quê? Tem algo contra vocês, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Vocês entenderam aí? Primeiro, que é o primeiro amor? É o id dele, levar o evangelho, anunciando o que? Aquelas pessoas que precisam de salvação. Presta bem atenção, vou continuar.
Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha como ele alertou. E não precisa mais nem eu falar nada. Ele já abriu a boca e ele mesmo falou. Que as pessoas que estavam com negligência com ele, e ele está pedindo o quê? Está pedindo arrependimento de vocês, que vocês voltem a praticar as primeiras coisas que ele ensinou. O que foi que ele ensinou? Ele ensinou as pessoas o que? Levar a palavra de Deus adiante. Ele pegou 12 discípulos. Ele pegou 12 discípulos, pegou os discípulos dele e saiu o quê? Enviando, evangelizando, entendeu? Ó, continuando. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não se arrependeres. Por isso que muitas pessoas, o quê? Quando chegar perante ele, vai dizer assim, Senhor, mas eu não curei no teu nome. Senhor, mas não expulsei os demônios no teu nome. Senhor, mas não fiz projetos de maravilha no teu nome. Aí Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Isso aqui é assunto para outro vídeo, né? Então, meus amores, é o que está faltando nas pessoas, o quê? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, e está escrito, entendeu? E ele está dizendo que vai vir sobre o quê? Sobre nós. Ele vai vir sobre nós, sobre aqueles que estão em cima dos altares, porque não está fazendo o que ele está mandando, não está fazendo o que está escrito. E outra coisa, sabe o que ainda é mais duro? É sobre o atalaia. O atalaia é aquelas pessoas, o quê? Que Deus levantou na terra. É atalaia, pastor, né? Que deixou como encarregado a obra dele. Então, eles estão com negligência. Ele disse, nas Santas Escrituras no livro tem dizendo, eu vou ler para vocês, que ele está dizendo que vai requerer das nossas mãos o sangue dessas almas. Ele vai requerer das nossas mãos se essas pessoas forem para o abismo com a sua iniquidade. Se nós não fazemos a nossa parte, basta só nós pregar. Se as pessoas se arrependerem e se voltarem, quem deve se essas pessoas se arrependerem e se voltassem? Elas se livravam o quê? Do abismo, né? Como é o nome da fornalha de fogo? Uma fornalha de fogo que está escrita nas das Escrituras. Olha, preste atenção aqui, o que eu vou dizer pra você. Se as pessoas... Outra coisa, o pecado, como é que chama, meu Deus? A vaidade dentro do tempo evangélico. A vaidade e dentro do tempo católico, que é a idolatria, né? E dentro do tempo evangélico, a vaidade. Pense que quando Jesus vem, vai levar vocês do jeito que vocês estão. Se vocês não voltarem a ser criança vocês veem que a criança é a coisa mais simples do mundo. E é uma coisa desejável. E Deus ama as crianças. Deus disse, deixai vir as crianças, vir a mim. Entendeu? Por que Jesus compara nós com as crianças para que nós sejamos igualmente uma criança, para nós herdar o reino do céu? Vocês prestem atenção. Eu vou ler para vocês. Em verdade vos digo que se não vós converterdes e não vós fizeste como menino, de modo algum entrarão no reino do céu. Jesus foi bem claro. Se vocês não voltarem a ser criança novamente, vocês não verão o reino do céu. Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para você. Preste atenção como é o estilo de uma criança. Entendeu? Então, meus amores, vocês prestem atenção. Aqui foi o que? Mateus 18. Mateus 18, versículo 3. Foi o versículo 3 que eu li para vocês. Entreguei o sonho, entreguei as Santas Escrituras. Deixa eu soltar para vocês o que? Algo que eu... Tá em Cantares. Eu disse assim, Jesus, olha, se eu fiz, mas eu não sabia, né? Mas como eu fiz, eu vou soltar para vocês. Eu fiz, né? Eu disse assim, fala, meu Deus, abandonar Jesus no Evangelho. Eu não vou fazer isso, não. E estava escrito. Eu me encostei em Jesus como uma coluna. Eu vi ele abandonado. Eu disse assim, Jesus, ó, se fizer isso contigo, eu não vou fazer isso contigo. Vou ficar pregando o Evangelho até o último dia da minha vida aqui nessa terra contigo. Então, aí que foi que Jesus fez? Jesus apareceu a terceira vez para mim em sonho, mostrando que estava pregando o Evangelho, mas eu nas redes sociais. Aí eu fiz o que está escrito, eu não tinha percebido. Quando eu li, eu percebi o que foi que eu fiz, entendeu? Preste atenção. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Foi isso que eu fiz. Porque eu vi Jesus só. Como é que pode as pessoas pegarem e fazer isso com o sacrifício dele? Perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores. Meus amores, de todos os pó dos mercadores, vocês sabem o que é isso? É o celular. O celular tá aí, você está vendo? Ele pode botar uma maquiagem na minha cara.
A Bíblia, aqui é o que? Cantares. Isso aqui foi escrito antes de Jesus vir à Terra, não foi? Foi, então. Aqui é o que? Aqui é o Velho Testamento. E então, por isso aí que eu tiro a você, por isso que eu digo a vocês, isso aqui já está escrito. E se cumpriu, para se cumprir agora, e se cumpriu, ó. Ó, quando Jesus me mostrou que estava sozinho no Evangelho, meus amores, eu não aguentei. Eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, me acordei. E eu peguei e disse assim, Jesus, se fizer isso contigo, eu não vou fazer não, eu vou ficar pregando o Evangelho contigo. Como tem muitas pessoas que estão pregando o Evangelho. Muitas pessoas estão o quê? Evangelizando. Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? Viu aí? Está escrito em Cantares. Mais algo. Sobre. Esse aqui é sobre o quê? Sobre o terceiro sonho que eu tive com Jesus, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Entendeu aí como Jesus apareceu para mim só e que foi que eu fiz? Entendeu? Tá aí, meus irmãos, tá escrito. É Cantares 7 e versículo 5. Mas algo que eu confesso a vocês, Jesus, ele tá assim do meu lado pregando o evangelho, mas cada pessoa que está levando, que leva, para levar a palavra dele, ele tá encostado assim. Quando tá, ele tá o Espírito Santo, né? Que ele vai ser retirado, o Espírito Santo vai ser retirado agora no arrebatamento da terra também, vocês sabiam? O Espírito que anda no meio da gente, que caminha com a gente, que habita dentro da gente, ele vai ser retirado da terra. Agora, na segunda vinda do Messias, entendeu? Triste vai ser para quem ficar na terra, né? Sem, sem, sem o Messias, né? Que é o Consolador, né? Então, vai ser triste para esse povo. Mas o que é que se pode fazer? A gente está pregando o Evangelho, a gente está chamando as pessoas o reconciliamento. Ó, eu vou ler aqui em Mateus para vocês. Glória a Deus. Mas esse vídeo já tá grande, vou encerrar esse vídeo por aqui, né, que é pra poder eu soltar novamente outro vídeo, né. Fazer de pouquinho em pouquinho, né, pra poder dar certo, porque se eu fizer os vídeos tudo emendado, talvez vocês nem entendam nada, né. Malaquias, glória a Deus. Mateus. Olha, preste atenção no começo que João Batista começou a pregar o Evangelho e no começo que Jesus começou a pregar o Evangelho, tanto João Batista como Jesus, ele chamava o povo ao arrependimento. E agora na vinda dele, na segunda vinda dele, Jesus também está chamando vocês ao arrependimento. Ou vocês se arrependem para ir com ele, vocês transformam a vida de vocês, ou então se vocês vão o quê? Vocês vão ficar na terra, entendeu? Porque vocês sabem que o quê? O lugar é santo. Quem habita lá é santo. Exige santidade pra gente ir pra lá. Aí as pessoas querem ir para o céu de todo jeito, de toda forma não é bem assim não. Olha, vocês sabem que por os mínimos detalhes vocês podem perder a salvação de vocês com pintura de cabelo, com unha grande, unha pintada, unha não sei o que lá, portiça, né? Unha portiça, batom, as sobrancelhas feitas. Deus te fez tão linda, tão natural. Tu é linda. Quando tu tira essas coisas, tu fica natural. Como é que tu pega, coloca o rosto que Deus te deu lindo, maravilhoso, e tu pega faz isso? Deus te quer, e outra coisa, como é que Deus vai entrar na pessoa? Vocês podem até me ignorar, mas se vocês aprenderem a ouvir o Espírito Santo de Deus, se vocês aprenderem a ouvir o Espírito Santo de Deus, vocês veem que como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de mim? Eu com a minha boca cheia de batom, com a minha sobrancelha. Então, a minha cara cheia de maquiagem, vocês acham que ele vai habitar dentro de mim? Né? Meus amores, eu volto já. Meus amores, eu voltei, como eu tava conversando com vocês. Olha, eu tive um sonho foi esse mês, né? E
Nesse sonho, apareceu a cabeça de uma mulher toda maquiada. Por que que Jesus me mostrou a cabeça do... E ela só estava falando sobre maquiagem. Vocês podem perder a salvação de vocês por causa de uma maquiagem que vocês passam no rosto. Pode perder a salvação de vocês por causa das coisas que vocês fazem. Meus amores, Deus te fez lindo, perfeito, maravilhoso. Teus cabelos é enroladinho? Deixa enrolar. Meus amores, vocês podem perder a salvação de vocês por causa de mim, no detalhe. Outra coisa sobre as vestes, meus amores, ó, os irmãos, vocês veem que os irmãos, os irmãos não existe vaidade, eles só fazem o quê? Eles tomam um banho, vestem uma roupa, vestem uma calça, botam o sapato e vai para a igreja. Os irmãos não vão passar, não sei o que, meus irmãos, é muito mais fácil os homens subir para o céu do que as irmãs, porque as irmãs, tudo, uma simplicidade que é para ir para a igreja, elas pegam a moda do mundo que colocam em si e levam para dentro da igreja. E sem dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo de Deus habitar em mim desse jeito? Ele não habita, entendeu? Muitas pessoas querem ser usadas pelo Espírito Santo, mas não dá lugar, entendeu? A gente tem que ser o quê? Tem que ser as pessoas humildes, entendeu? Humilde, meus amores, que eu falo assim, meus amores, em termos de deixar Deus, o Espírito Santo de Deus usar nós, entendeu? Deus quer que a gente tenha orgulho de tudo que Ele fez em nós, porque Deus nos fez com as próprias mãos. E outra coisa, e a gente tem que andar direitinho dentro da casa dele, que é para poder a gente não fazer o que as pessoas pecarem, entendeu? Porque fulano usa, eu vou usar, porque fulano... Isso quer dizer que se aquela pessoa, sem saber, estiver indo para o abismo, e você vai junto com ela, por quê? Porque você vai o quê? Mais ou menos você está prestando atenção. Entendeu? As pessoas não vão só pro abismo porque mata, porque rouba, porque faz... Meus amores, tem muitas coisas que levam as pessoas ao abismo, entendeu? A vaidade é uma que vai deixar o mundo inteiro cheio de... Os crentes não vão sair da igreja, não. Por isso que Jesus mandou eu falar com o povo. E eu tô conversando, entendeu? Jesus está dizendo que se você... Ó, esse último sonho, ele me mostrou 3 portas. É 3 tempos. O último tempo foi o que ele se agradou. E ele quer o que a gente seja. Meus amores, já basta de tanto escândalo com o nome, com a palavra de Deus, com o sacrifício de Jesus. Preste atenção. O tempo católico, preste bem atenção, o tempo católico, o que ele fala de Deus, ele fala de Jesus, mas preste atenção às idolatrias que tem dentro dele. Vocês estão achando que ele agrada a Deus? Não, ele não agrada a Deus. O tempo evangélico, vocês estão achando? Eles falam sobre Deus, mas vocês estão achando que estão agradando a Deus com a validade inteira do mundo dentro do templo? Vocês acham que estão agradando a Deus? Tá, não, pois então, e sem dizer, vocês sabem que Eva e Adão saíram do jardim do Éden por causa de quê? Por causa de teimosia, por causa de desobediência. E as pessoas fazem o quê? Estão do mesmo jeito. Não querem se redimir para voltar ao início de todas as coisas, não. Vocês não querem voltar ao início de todas as coisas, entendeu? Tem que se redimir, tem que voltar simples, humilde, igualmente era, entendeu? As pessoas o quê? Aqui na Sagrada Escritura, eu peguei 2 livros que falam sobre o sábado. Deus falando assim fortemente sobre o sábado. A Igreja Católica, ela respeita o sábado, ela dá a Deus? Não, Meire. O evangélico, o povo evangélico, respeita o sábado, dá a Deus? Não, Meire. Pois então, meus amores, por isso que eu digo a vocês, o sábado era o dia principal para o quê? Para evangelizar, para cultuar a Deus. Enquanto as pessoas estão no meio do mundo, nas festas, nas bebedeiras, o quê? As ovelhas de Deus, o povo de Deus está clamando por essas almas. Para que elas se toquem, para que Deus toque nela, elas se voltem para Deus. Mas a gente não vê isso, entendeu? A gente não vê isso. Enquanto as portas do mundo estão abertas para pegar essas ovelhas e atrair elas, a porta da casa do nosso Pai está fechada. E tudo ao contrário, como ele pediu. Tudo é ao contrário. E sem dizer que depois que eu li, meus amores, é muito difícil a gente lutar com o ser humano. Meus amores, é uma aliança o sábado, se vocês não entenderem, esse versículo eu estou explicando para vocês. O sábado é uma aliança de Deus para com o homem. Se tu não lembra do sábado, ainda chega pedindo as coisas a Deus. Não tem reverência. Deus disse aqui, deixa eu ver aqui onde foi. Deixa eu pegar aqui.
Meus amores, eu vou ler aqui pra vocês bem rapidinho, mas vocês sabem que eu não tô bem, né? Olha, o sábado é uma aliança que Deus fez. O povo não respeita. Ainda diz que, ai, Deus é maravilhoso. Claro que Deus é maravilhoso. Que não fosse, nós não tava nem aqui na terra. Ó, sacrificar, ó, santificai os meus sábados e eles servirão de sinais entre mim e vós. Vocês entenderam esse versículo? Não, nele. Deus está pedindo o quê? Para santificar o sábado dele. Para se vir o quê? Ó, vou continuar. Sinal entre mim e vós. Qual é o sinal que vocês estão dando entre mim e Deus? Continuando aqui, ó. Para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você está vendo aí? Algo tão simples que ele pediu. E tem outra passagem que Deus fala também. Fala justamente do sábado. E as pessoas não estão nem aí. Meus amores, por isso que eu digo a vocês. Se voltar aí, vocês entenderem as Santas Escrituras, vocês vão ver que estão tudo errado. Estão tudo errado, porque estão em desobediência. Meus amores, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação, mudança de vida. Jesus já está voltando, por isso que o que tem 10 virgens, que é 10 templos, para subir ao encontro de Deus, mas só vai 5. E olhe, se for as 5. Todas as 10 ela estava esperando por ele, mas todas as 10 cochilaram, todas as 10 adormeceram, entendeu? Mas 5, glória a Deus que 5 vai com ele, né? Então, o que é que vocês estão esperando? Tem que haver transformação, tem que haver arrependimento, tem que haver santificação e tem que haver união. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, eu vou soltar esse vídeo pra vocês, pra fazer outro vídeo soltando outro sonho, as Santas Escrituras. Não vou soltar mais porque não sei se vocês perceberam que eu não tô bem boa, né? Tô ruim, entendeu? Da garganta, nariz, assim, querendo tupido, sei lá o que é. Tô falando pela boca, respirando pela boca, falando pela boca. Tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Meus amores, mas eu amo vocês. E como eu prometi o meu grande amor, que jamais eu deixarei ele só. Ele lá no céu e o Espírito dele aqui na terra e eu junto com ele aqui, né? Ele tá aqui do meu lado, né? Nós estamos levando nós dois juntos, que é a palavra dele, né? E eu fico tão satisfeita porque ele me deu essa oportunidade. Meus amores, é uma oportunidade muito boa, muito grande que Jesus me deu de eu levar o ID dele. Esse sonho que eu tive, as pessoas tinham virado as costas para ele. Eu bem entendi também que até eu tinha virado as costas para ele. Só que ele se chegou para mim e eu entendi e eu fiz o quê? Eu jamais vou virar as costas pro meu grande amor. Meu Salvador, viro nada. Meus amores, mas vou pedir perdão aqui mesmo, porque sábado, foi um sábado aí, né? Ele me levou para um congresso, acho que é congresso, né? Onde vai várias assim, vai várias congregações e se reúne junto. Ele queria falar com aquelas ovelhas dele e meus amores, eu não tive a coragem assim de chegar e conversar, entendeu? De soltar o sonho que Jesus está pedindo para alertar o povo. Jesus está pedindo para que você se volte para ele. Já parado para pensar por que Jesus está tão apressado? Porque Jesus já está voltando, entendeu? Não há muito mais tempo não. Pelo que eu entendi, que eu li em Mateus, é 1 ano. Porque tem uma parábola que Jesus disse, que essas pessoas meditaram, que ele fala que dentro de 1 ano, os servos deles, né, aqui na terra, né, batalharam, assim, grandiosamente para levar a palavra dele. E durante esse ano, ele colheu essas pessoas e foi pagar essas pessoas, entendeu? Tem essa parábola nas Santas Escrituras e eu entendi. Que é o quê? É 1 ano de preparação para levar o povo. Vocês acordam. Estamos findando, né? Glória a Deus, vocês alertam. Jesus está voltando. Mas não existe muito mais tempo, não. Fui.